Oi, queridos do 7º ano, boa tarde. Vamos para mais uma aulinha de matemática dessa semana, para a gente poder estar fazendo as atividades, beleza? Bom, essa semana a gente vai começar uma das matérias assim, que é mais importante, né, do 7º ano, tá? Muito, muito importante, porque vocês vão depois usar isso daqui, né, em todas as outras séries, né? Até o 3º colegial. Então, vocês têm que se aprofundarem bastante aqui, tá bom? Então, vamos lá. Números negativos. Até hoje, até agora, né, no 6º ano, esse começo do 7º, a gente só trabalhava com os números positivos, números naturais. Agora a gente vai começar a ver os números negativos, tá? Então, vamos lá. Os números estão sempre presentes em nosso dia a dia. Muitas medidas ou contagens que fazemos são representadas por números negativos. Onde usamos números negativos no nosso cotidiano? Então, tem várias situações, tá? Então, a primeira situação, medida de profundidade. São as chamadas altitudes, né? Então, quando a gente fala em altitude, quer dizer que está acima do nível do mar. São representadas por números positivos. E as profundidades, que é abaixo do nível do mar, são representadas por números negativos. Então, vocês podem ver aqui, a Pro colocou, né, essa figura aqui. Então, tudo que estiver acima do nível do mar vai ser positivo. Tudo que estiver abaixo do nível do mar vai ser negativo. Beleza? Então, você fala assim, aquela montanha que tem uma altitude de 1.500 metros, não quer dizer que está acima do nível do mar. Ou você fala assim, um submarino desceu a 120 metros. Esses 120 metros é negativo, tá? Então, quando você fala da montanha, deixa eu colocar aqui, ó, 1.500 metros acima do nível do mar. Então, esse valor é positivo. Agora, quando você fala do submarino que desceu, né? Ou mesmo o mergulhador, né? Que desceu a 10 metros, né? Então, se ele desceu, né, a profundidade de 10 metros, então a gente vai colocar assim, menos 10 metros. É assim que a gente coloca. Beleza, pessoal? Outra situação, né? Uma segunda situação, medida de temperatura. Então, ó, as temperaturas acima de 0 graus Celsius são números positivos. E as temperaturas abaixo de 0 graus Celsius são números negativos. Então, aqui a gente tem, ó, o zerinho, né? Nesse termômetro aqui. Então, aqui, ó, é graus Celsius. Essa medida é graus Celsius, que é o que a gente usa. E grau Fahrenheit. Também é usado, né? Mas aqui no Brasil a gente usa o grau Celsius. Então, a gente tem aqui, ó, 0 graus Celsius. Se for para cima de 0 grau, a nossa temperatura ela é positiva. Se for para baixo de 0 grau, a nossa temperatura é negativa. Ok? Então a gente está percebendo, né? Esses dias deu uma esfriada. A Pro não é muito do frio, não. Eu gosto de calor, tá? A Pro sente muito frio. Então eu sofro muito no frio, não gosto, tá? Então, a temperatura caiu, né? Então, a gente escuta lá, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a temperatura está 2 graus Celsius negativo. Então, 2 graus Celsius negativo. Essa é a temperatura, né? Vamos supor, aqui em São Paulo, a temperatura está 15 graus Celsius. Então, 15 graus Celsius. Você pode estar colocando mais, como você pode também colocar só o 15, né? Quando a gente coloca só o 15, quer dizer que essa temperatura ela é positiva, beleza? Agora, quando eu quero falar de uma temperatura negativa, eu tenho que pôr o menos, tá bom? Continuando aí, terceira situação. Outra situação muito usada é no saldo bancário, né? Nas agências bancárias, né? Então, ó, nas agências bancárias é usado a palavra crédito para os números positivos e a palavra débito para os números negativos. A gente usa também credor, positivo, né?
devedor negativo. Então aqui eu coloquei um saldo de uma conta do João aqui, João sobrinho, né? É o extrato da conta corrente dele, né? Então tem o número da conta, tudo. Aí olha o que acontece aqui. Então ele tem lá depósito, R$500, ele depositou. Aí ele deu um cheque, débito, ó, débito de 50. Então quer dizer que é menos 50. O que aconteceu com a conta dele? Ficou em 450 agora, né? Aí ele sacou R$600. Ele sacou 600, mas ele tinha 600 para sacar? Não tinha, ele tinha 450. Ele vai ficar devendo R$150 para o banco, tá? Porque ele não pode sacar algo que ele não tem. Aí ele creditou, ó, ele colocou lá no banco R$300. Então quer dizer que a conta dele estava negativo 150, agora ficou positivo 150, né? Porque ele colocou R$300 lá, beleza? Aí depois ele colocou mais 200, foi para 350, tá bom? Aí, ó, débito, ele deu um cheque de R$600, mas o João não tem 600 na conta, ele tem 350, então ele vai ficar devendo 250, certo? Aí ele foi receber um dinheirinho, ó, né? Recebeu o salário, R$1.000 e pôs lá no banco. Então agora a conta dele, né? Ó, descontando 250 que ele devia, ele ficou com 750 positivo. Beleza? Aí ele tinha 750, deu. Não, agora ele sacou, ó. Ele sacou R$400. Se ele tinha 750, sobrou 350 na conta. Aí ele foi pagar, né, com um cheque um valor de 380, mas ele não tinha esse valor, ele tinha 350. Então quer dizer que ele ficou devendo, ó, devendo, né? Ele está em débito com o banco de R$30, ok? Outra situação que os meninos aí, né, tem meninas também que gostam, é o saldo de gols, é nos jogos, né, que vocês estão acostumados a falar, né? Então, ó, nos jogos é usada a palavra gols marcados para representar números positivos e gols sofridos para representar os números negativos, né? Então aqui, ó, vamos ver só esse último aqui, ó, Juventude, né? Ó, o que aconteceu com o Juventude? Ele está com saldo negativo de gols. Por quê? Porque, ó, ele marcou 21 gols e sofreu 26 gols, né? Então ele ficou com saldo negativo de 5 gols. Ok, pessoal? Outra situação muito usada também, que quem já andou de elevador já viu, né? Então, ó, indicação de andar nos elevadores. Se o andar estiver acima do térreo, são números positivos. E andar abaixo do térreo, a gente representa com números negativos. Então aqui eu coloquei o carinha aqui, que está dentro do elevador, né? Então aqui, ó, tem o térreo, a letra T representa o térreo, tá? Então aí eu tenho aqui, se eu for para cima, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Pode ser que ele vai ter o maisinho lá, mas pode ser que ele não tenha nada, tá? Lembra que no caso aqui, esse mais é neutro, tá? Se eu quiser pôr o mais, eu coloco, se eu não quiser, não precisa. Agora, quando eu vou para o subsolo, né? Quando eu vou descer, então, ó, menos 1, menos 2, então eu vou descendo andares, né? Abaixo do térreo, beleza? Então aqui tem, ó, o que seria o zero? O zero seria o nosso térreo, né? Que tá aqui, ó, zero é térreo. Aí eu tenho 1, seria o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, acima do térreo. E a gente tem, ó, o menos 1, abaixo do térreo, menos 2. Então, são 2 andares abaixo do térreo, menos 3, 3 andares abaixo do térreo. Beleza, pessoal? Então, essas situações são muito importantes, tá? E eu dei uma atividade lá para vocês estarem apenas colocando nas situações os números positivos ou números negativos. Beleza?
Então essa matéria é muito importante, tá? A gente vai começar devagarzinho para vocês estarem aprendendo direitinho. Um beijão a todos, fiquem com Deus e fiquem bem, tá? Saudade de vocês!